a engenheira Eva Finkler, que ministrará o minicurso com o tema Importância do PMI na Gestão de Projetos. Eva é uma especialista em projetos MBA com certificações nas áreas de Prince 2, Scrum, Kanban, Design Thinking, Lean Six Sigma, faixa amarela e curso FEL. Atualmente é gerente de projetos na Bysoft e realiza a gestão das entregas de serviço de implantação de BIM. Também é voluntária no PMI-PR, eleita como vice-presidente de finanças. Obrigada, Janaína. Pessoal, boa noite a todos. Vale ressaltar que ao final da apresentação nós abriremos um espaço para perguntas, então deixem as suas perguntas no chat. Seja bem-vinda, Eva, a palavra é toda sua. Desculpa que eu acho que eu acabei ali interferindo na sua fala. Imagina. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Todo mundo aqui é do curso de Arquitetura e Engenharia, só Arquitetura? Temos participantes do curso de Engenharia, sim. Viu, Tiago? Se tiver mais alguém, peço desculpas. Ótimo. Hoje eu trabalho como gerente de projeto na Bysoft, né? A gente trabalha com implantação de metodologia BIM. Então, faço a gestão dessas entregas. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o PMI. O PMI, ele é uma organização, né, mundialmente conhecida e muito presente no meio de gerenciamento de projetos. Então, vou falar um pouquinho de gestão de projetos e um pouquinho sobre o PMI também. Eva, nós temos participantes também do curso de Design de Interiores. Ah, ótimo. Temos vários cursos diferentes, né? Sim. E é bom que gestão de projetos se aplica, eu diria, a todas as profissões, porque começa com tudo, né? Com todo, não tem como a gente fugir. E eu vou falar um pouquinho mais no detalhe. Aqui uma mini apresentação minha, que já foi muito bem apresentada no início. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é gerenciamento de projetos, o que é um projeto, o que é um gerente, né, quem gerencia, o PMBOK, que é o guia do PMI, como é o triângulo de talentos, né, na visão do PMI, a gestão de projetos no mundo, as tendências, né, a importância da profissão, o perfil desse profissional, conhecer um pouquinho do PMI, sobre o Chapter Paraná também, sobre a atuação. E vamos lá. Primeiro, sobre gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos, muita gente confunde um pouco, principalmente no Brasil, talvez pelo termo de projeto, né? Porque em inglês, vamos dizer, o project, a palavra project determina o que é um projeto, né? O projeto, ele tem um início, um meio e um fim, e ele tem um uso específico. Então, ele tem um objetivo específico a ser atingido. E geralmente um pouco se confundem com um projeto que é a modelagem, né? Então, seja a modelagem de um projeto em CAD, um projeto em Revit, em Sketch. Então, confunde-se muito os termos, né? Então, da modelagem, vamos dizer, do design de um projeto. Só que o projeto, ele é muito mais do que isso, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho. Então, a aplicação prática, princípios, processos, ferramentas, técnicas para você atingir os requisitos dos seus projetos é alinhado com a estratégia da empresa. Ou da empresa ou do cliente, quem trabalha de forma particular. Então, eu posso ter várias obras, mas nenhuma obra é igual a outra. Então, um exemplo de obra ou de um projeto arquitetônico, um projeto que você vem entregar para o seu cliente, ele é um esforço temporário e ele vai ter um objetivo único, porque ele é único para aquela pessoa. Mesmo que o projeto seja igual, vai mudar o terreno, vai mudar os requisitos de projeto, vai mudar a família para quem você está projetando, vai mudar a posição do sol, vai mudar a rua, pode ser que mude o município, as leis, né, o zoneamento. Então, tem muitos parâmetros para serem analisados e não pode ser tratado como uma coisa igual, né? Tem que ser dada a importância.
Alguns exemplos de projeto que a gente tem, por exemplo, os Jogos Olímpicos, a Grande Muralha da China, o Taj Mahal, a vacina contra a polio, a gente pode falar da vacina contra o Covid, os seres humanos indo para a Lua, tudo isso foram projetos, grandes projetos, né? Eles tiveram uma concepção de início, eles tinham um objetivo específico, né, para ser atingido, e um período de tempo para que isso ocorresse. Que a gente já falou um pouquinho do que é o projeto, né? Que é ali a definição do próprio guia PMBOK, que é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E, de forma geral, ele é direcionado para alcançar um resultado, né? Então, ele envolve ali a execução, a coordenação de atividades, ele tem uma duração limitada, né? Como a gente falou, de início e fim, possui um recurso e escopo definido. Isso é muito importante. Então, num projeto, eu tenho as pessoas que vão trabalhar, que vão atuar, né? Eu tenho um recurso que pode vir a mudar os recursos, mas eu preciso de um esforço, né? Para entregar isso, em um escopo definido. Eu preciso saber o que eu vou entregar. Além de que, para quem também, né? Eu vou entregar. E é único, não é uma operação rotineira. Aí a gente, mais na frente, vamos falar da diferenciação de projeto de processos. Então, processo é aquilo que eu faço todo dia. Então, vamos dizer, checar meu e-mail. Checar meu e-mail é um processo, eu faço todo dia. Se você pegar um exemplo de verificar a norma do município, ou até você fazer algumas correções de projeto, pode ser um processo, só que a concepção, né, de algo novo, com um objetivo exclusivo, ele é um projeto. E um projeto ele pode ser formado de vários processos dentro dele, que contribui para esse objetivo único. E que é um gerente de projeto, né? Ele é quem gerencia o projeto. Muitos engenheiros, arquitetos, designers, eles fazem essa função de gerente de projeto. Muita gente trabalha, né, no mercado como autônomo e mesmo que trabalha para a empresa, geralmente faz muito esse papel, porque são responsáveis pelo escopo, pelo cronograma, pelo custo, pelos recursos, pela qualidade e gerenciamento de riscos. Então, a gestão do projeto, ela serve muito para antecipar os meus problemas, para mim antecipar meus erros. Então, quando eu projeto, né, eu faço toda a concepção de como vai ser a entrega do que eu desejo realizar, eu tendo claro o meu escopo, exatamente o que eu me proponho a realizar, isso ser formatado, né, e formalizado em um contrato. Eu tenho um cronograma, então eu tenho uma data para começar, eu tenho uma data para entregar, e eu tenho marcos no meio desse processo de entregas. Eu tenho um custo, então eu tenho que trabalhar com o custo desse meu projeto, seja de recursos, de aquisições, e recursos que são limitados, né? Geralmente custos, recursos tanto de finanças, recursos humanos, recursos naturais. Então, uma escala que a gente tem sempre trabalhando a qualidade, o escopo, com o cronograma e os recursos, né, que são humanos e custo, e manter um equilíbrio para que tudo isso ande e funcione da melhor maneira possível para mim atingir a qualidade que eu espero. E para isso eu faço muita manutenção de mitigação de risco. Então, você, levantando os riscos e os problemas que você pode vir a ter no projeto, você consegue mitigar ou até eliminar esse risco de vir a acontecer. Porque você pensa num projeto antes como um todo, tudo que pode vir a ter de problemas. O profissional que detém conhecimentos, né, e habilidade específica designado para ele lidera equipes, ele é responsável por alcançar os objetivos do projeto, segundo o guia PMBOK. Então, ele é esse profissional. Ele é responsável pelo sucesso do projeto. Ele funciona como um maestro. Então, o maestro fica lá, né, na frente de toda a orquestra, ditando o ritmo e fazendo com que eles mantenham a sintonia no tempo certo, no toque certo. Às vezes o maestro ele não toca nenhum instrumento. Então, o gerente de projeto, tem gerente de projeto, por exemplo, de TI, que ele não é profissional do TI, ele não vai lá desenvolver um código, mas ele gerencia qual que é a entrega, o que eu vou entregar para o meu cliente na primeira fase de escopo, o que eu vou entregar na segunda fase do desenvolvimento. Então, ele vai tocando para tudo sair conforme planejado. Eu gosto muito de trazer essa imagem, que funciona muito bem como funciona um projeto sem uma gestão.
Aqui a gente tem na primeira imagem como o cliente explicou, né? Como que saiu a explicação do cliente sobre um balanço na árvore. O segundo é o que o líder do projeto compreendeu que deveria ser esse balanço. A terceira ali, como o analista fez o design. A quarta, como o programador escreveu o código. Ali na quinta, como os testadores, né, da versão beta, que é a primeira versão ali, receberam, que era para eles fazerem. Como o consultor de negócio escreveu, né, descreveu como algo magnífico que estava sendo entregue. O projeto, como ele foi documentado, então a gente não tem nada, né, não teve documentação. O que o pessoal de operações instalou, uma corda. O cliente foi cobrado ali por um mega park. Suporte não teve, né? O marketing anunciou somente ali um balanço, né? Esqueceu todos os componentes que precisava, e o que o cliente queria era a última imagem. Então, aqui é um exemplo bem bobo, bem simples, mas o quanto isso acontece, né? Então, quanto às vezes um cliente, ele passa o que ele quer, mas às vezes ele não sabe explicar o que ele quer. Então, por isso é muito importante documentar, ter tudo muito claro, qual que é o escopo, quem que são os responsáveis por cada entrega. Então, o que é responsabilidade minha, o que é do cliente, o que vai ser do meu funcionário, qual é até a obrigação que o meu diretor vai ter. Então, meu diretor ele vai aprovar quais etapas. Então, sempre ter os papéis e as responsabilidades muito claras dentro do projeto, assim como o escopo. Então, isso é muito importante, além da comunicação, que é um dos maiores problemas em qualquer organização, em qualquer projeto também. Aqui a gente fala um pouquinho sobre problemas no gerenciamento de projetos. Podemos ver ali quem está em primeiro, né? A comunicação. Então, comunicação é um dos grandes problemas em gestão. Ele também é um grande problema nas empresas. Então, quando você não tem algo documentado, você não tem algo claro, fica pior ainda a comunicação e ter claro, né, as responsabilidades. Então, não atender deadlines é o segundo, ou seja, não atender os prazos, não atender a linha do tempo que eu planejei para aquele projeto. O escopo não ser definido adequadamente, mudança frequente de escopo. Então, às vezes, a pessoa não sabe muito bem o que ela quer, ou não está claro, também acontece muita mudança. Então, ali a gente vê vários problemas que são os maiores problemas nas empresas, né, hoje em dia, e todos esses problemas, eles podem ser muito mitigados com um bom gerenciamento de projetos. Então, as estratégias, geralmente, elas não obtêm os resultados desejados dos planos e nem sempre consegue ser concretizado. E 72% dos projetos empresariais apresentam problemas de não cumprimento de prazo, que é um dado que o PMI do Rio de Janeiro trouxe. E 82% das empresas pesquisadas mostraram-se dispostas a investir no desenvolvimento de implementação de tecnologias, né, e metodologias de gestão de projetos. Então, a gente vê que tem uma grande gama, né, um grande mercado nessa área. Aqui eu vou trazer um pouco de alguns mitos que eu escuto bastante sobre gestão de projetos. O gerenciamento que as falhas, né? Quando acontece uma falha no projeto é fatal. Então, um bom projeto não pode ter falhas. Não, porque as falhas acontecem, errar também é humano, então a gente tem, mesmo com processos bem definidos, pode acontecer falha. Só que ter alguém olhando sobre o projeto, ter um controle sobre os riscos e um plano de, se acontecer um problema, ou isso falhar, como que eu vou tratar e como que eu vou resolver, faz ganhar muito tempo e recuperação. E gerenciamento de projetos é pura papelada. Não é. Claro que tem documentação, assim como tudo que você faz é importante ter documentação, assim como hoje, né, falando um pouquinho sobre o que eu entrego na empresa, eu controlo as entregas do BIM, então o BIM, ele também nada mais é do que a informação do modelo, né, então ele traz a informação, isso, e o gestão de projetos também, ele traz a informação. Então, quanto mais documentado, quanto mais informações eu tiver, eu antecipo meus problemas. Quanto mais problemas eu antecipo, eu deixo de gastar muito mais lá na frente. Então, a gente usa muito uma frase que é: eu prefiro errar pequeno para acertar grande. E eu prefiro errar pequeno agora, ou errar grande agora, do que errar pequeno no produto final.
Por quê? Eu tenho, pensando em desenvolvedores, né, que é muito da área também, eu vou desenvolver um produto, né, um aplicativo. Todo mundo sabe, é muito mais barato você errar numa versão beta, no início ali que você está soltando esse aplicativo para teste, do que você errar depois ele está em todas as plataformas e sendo vendido no mercado. Assim, quando é muito mais fácil eu errar num projeto, eu demorar um pouquinho mais no início, eu ter que refazer às vezes o projeto, ou se der uma incompatibilidade com a elétrica, der uma compatibilidade às vezes com o hidráulico, a gente arrumar, do que eu pegar e ter que consertar isso lá na obra. O certificado de gestão de projetos é obrigatório, então não é, né? É importante, é desejável, né? Vamos dizer, eu tenho algumas certificações na área, eu acho interessante porque você faz uma prova longa e você comprova. Só que tem pessoas que são muito boas em passar em prova, mas tem pessoas que às vezes não são tão boas em executar o trabalho. Então é muito relativo. Para fazer a gestão do projeto, você não precisa falar, eu vou estudar sobre projetos, eu vou ter que primeiro fazer um MBA, primeiro vou ter que fazer uma certificação. Não, tem vários pontos e várias ferramentas gratuitas que vocês podem começar a utilizar no dia a dia de vocês e melhorar a produtividade e todo o trabalho de vocês. Inclusive, depois eu posso citar um exemplo, como eu tratei o meu TCC e algumas consultorias de TCC como um projeto. Então, trabalhar remotamente é improdutivo, e não é, né? Tudo vai da sua organização, do seu controle de tempo. Então, gestão de tempo também é algo muito importante, é algo que a gente aprende com a gestão de projetos. E gerenciar projetos significa reuniões finitas. Então, não, né? Também significa sentar, trabalhar, fazer o trabalho, não apenas reuniões. E tem bastante reuniões por resolver problemas. Então, porque ocorrem muitos problemas. O software para gerenciamento de projetos só é válido para grandes empresas, então não. Então a gente tem o Project, né? Muita gente tem ali na licença do Office 365. Para mim é a melhor ferramenta de gestão de projetos, porque dá curva S, te dá vários relatórios, e temos algumas ferramentas pagas também, que algumas empresas usam. Hoje eu uso mesmo na empresa o Monday também. E temos ferramentas gratuitas que você está lá na frente, como, por exemplo, o Trello, né, no estilo de gestão de Kanban, por exemplo. Onde como se seguir conhecimento, né? O que é esse guia, o guia PMBOK? Talvez algumas pessoas já tenham escutado algum dia sobre o guia PMBOK. Talvez não conheçam o PMI, mas conheçam o guia PMBOK. E é PMBOK mesmo, não é PMBOK de livro, é PMBOK mesmo, pessoal. Ele traz todas, né, as diretrizes, todo o guia de conhecimento e gestão de projetos. Então, ele é dividido por áreas de conhecimento, por fases dos projetos. Quando eu falo fases, né, é iniciação, planejamento, execução, né, e documentação. Então, a gente está falando do ciclo de vida, né, não de uma fase de projeto específico. Hoje a gente fala projeto pode ser muitas coisas. Eu posso ter um casamento, eu posso ter um churrasco, eu posso fazer uma festa, isso ser um projeto, assim como eu posso fazer realmente um design, né, um projeto modelável ali para o meu cliente, isso ser um projeto, uma obra. Então, tudo isso que tem esse objetivo específico, início, meio, fim, e empreende um esforço temporário com um objetivo único, ele é um projeto. Então, ele é responsável por fornecer alguns resultados, né? Então, ele traz alguns resultados, ele é um guia de metodologias, ele é muito conhecido e traz muitas práticas e conhecimentos, tá? Então, ele é a referência mundial em gestão de projetos, e ele é do PMI. E aqui eu trago um pouquinho do triângulo de talento, o que o PMI estudou, né? Que o profissional de hoje em dia ele tem que ter. Então, o profissional de hoje em dia, ele não adianta ele só ter ali as competências técnicas, seja ela em gestão de projetos ou na sua área técnica. Ele precisa entender de gestão e estratégia de negócios e precisa ter liderança, competências pessoais para também lidar com pessoas. Então, esse triângulo de talentos, ele traz o equilíbrio entre as áreas de conhecimento.
Então, ali a gente traz como alguns exemplos: liderança, construção de equipe, motivação, influência, tomada de decisão, negociação, ganho de confiança, gestão de conflitos. Então, a gente percebe quanto a grande parte do trabalho é voltado para pessoas, porque a maioria dos trabalhos são feitos por pessoas, né? Então, a gente precisa liderar, motivar, se comunicar bem para resolver, né? Os maiores problemas são em comunicação, ter influência, ter tomada de decisão, e isso é muito importante. A parte já de competência técnica é os conhecimentos e habilidades relacionados ao domínio, né, de gestão de projetos, ou de programas ou portfólios. Dando um overview, né? Gestão de projetos, então a gente já falou um pouquinho o que é projeto. O que seria programa e portfólio, né? O programa, ele geralmente abriga, pensando assim como um guarda-chuva, uma EAP, ele tem abaixo dele vários projetos. Então, vamos dizer, talvez vocês já tenham ouvido do programa, por exemplo, do PAC, Programa de Aceleração das Cidades. Então, o PAC, ele é um programa. Dentro do programa do PAC, eu tenho projetos de asfalto de rodovias, projetos de habitação social para moradias populares, projetos relacionados a esgoto, saneamento básico. Então, tenho vários projetos que fazem parte do PAC. E o PAC, ele é um programa. E ele é um programa que está dentro do portfólio do governo federal. Então, o portfólio é um conjunto de programas, que abaixo deles tem projetos, que é o meu plano, né? Geralmente anual, ou se não for anual, sobre um ciclo de vida que eu determinei. Então, eu posso fazer meu planejamento estratégico anual, então determinar quais são minhas ações e onde eu quero chegar durante um ano, assim como eu posso fazer para 2 ou 3 anos, por exemplo. Geralmente não se recomenda para mais de 3 anos, ainda mais com o mundo tão volátil, né? As coisas mudando tanto, é difícil você fazer um planejamento até por um ano, imagina para 3, né? Para ter uma grande visibilidade, saber estrategicamente onde você vai avançar, estratégia de mercado é um período muito grande. Aqui alguns dados do mundo, tá? Desde 2016, o PMI começou a analisar, estudar e pesquisar a profissão, né, de gestão de projetos na pesquisa global. E esse é o resultado. Então, a gente avaliou, né, o valor de mercado do gerenciamento de projeto, e só 58% das organizações entenderam plenamente o valor do gerenciamento de projetos, e a importância de avaliar completamente, né. Então, as organizações ainda estão evoluindo quanto a isso. Então, todo lugar que a gente vê uma falha e uma falta de conhecimento, ele é um espaço amplo para ganhar campo, né, para ganhar espaço. Então, como as organizações que menosprezam ali, né, o gerenciamento de projetos e competência estratégica para promover mudanças, relatam uma média de 50% a mais de projetos sem sucesso. Então, 58% pode até... ali tem 42%, né, que não tem essa plena consciência, e elas gastam ali, né, tem uns projetos sem sucesso em 50% a mais do que utilizam as metodologias. Então, unir a estratégia e a empresa com o valor do IGP, né? Então, temos 41% das organizações com um escritório de gerenciamento de projeto, que é o IGP, e em toda a empresa. Então, informam que este está altamente alinhado com a estratégia da organização. Então, algumas empresas têm alguns órgãos, alguns departamentos, que podem chamar de EGP, podem chamar de PMO, né, que é Project Management Office, que seria a mesma tradução, assim como algumas empresas chamam de governança corporativa. Então, tem várias empresas que trabalham a metodologia de projetos e possuem um departamento, né, que tem essa visão, estratégia sobre o executivo. E eles garantem o alinhamento estratégico entre o objetivo do negócio e os projetos que estão entregando. Então, não sei se vocês conhecem a matriz de esforço versus impacto, né? Aqui caminha muito junto o esforço versus o impacto. Então, eu vejo o que impacta e o que trabalha positivamente, né, para a minha estratégia, e dessa forma eu penso nos projetos que vão me trazer maior resultado. Então, praticamente, o planejamento estratégico é você pensar isso, onde você quer chegar e com quais ações, quais projetos você vai priorizar, você vai elencar para você atingir o seu objetivo mais rápido
ou com menor esforço. Uso generalizado de práticas padronizadas. 93% das organizações informaram que o uso das práticas de gestão da incorporação, né, padronizadas e uniformes reduz o risco e eleva os resultados. Então, a gente também fala muito de padronização. Então, você tem uma organização, uma padronização da informação e uma organização de tudo isso. Então, as empresas veem ganho, né? A gente tem a parte da relevância da certificação, né? 72% consideram relevante. A parte da expansão, também ênfase em agilidade organizacional. 71% das organizações relatam uma maior agilidade nos últimos 5 anos. E foco no estável, né, nos benefícios. Então, 1 de cada 3 organizações relatam alta maturidade na percepção de benefícios, né, 1/3. Aqui um pouco sobre a tendência das empresas também. Então, porcentagem que usa abordagem preditiva. Aqui a gente traz as abordagens, né? A preditiva, interativa, incremental, ágil, híbrida e práticas futuras. Eu vou dar um overview também sobre essas práticas, né? As abordagens mais usadas. A abordagem preditiva ela é bem conhecida, principalmente no meio de obra, é que a gente usa o cronograma tradicional, com Gantt, com uma atividade ali dependendo da outra, elas listadas, usando o MS Project. Já a interativa, ela muda um pouquinho o cenário. Então, você tem até um pouquinho da preditiva, mas ela é muito reativa, né? Ela é muito interativa com o resultado que eu estou tendo na ponta. Assim, ela funciona um pouquinho em parceria com a incremental e com a ágil. É muito usado para desenvolvimento de softwares, por exemplo. A incremental, ela funciona por etapas. Então, eu tenho um desenvolvimento primário, e conforme eu faço um protótipo, por exemplo, de um aplicativo, eu vou incrementando novas fases nele, conforme os resultados que eu venho obtendo. A metodologia ágil, ela trabalha muito por ciclos, por sprints, que a gente chama, né? Como o Scrum, por exemplo. Então, eu divido geralmente usado para algo que eu não sei muito bem o escopo. A preditiva, eu conheço as etapas até o final. Por exemplo, uma obra, é um método de construção conhecido. Agora, se eu pego o desenvolvimento de um software que eu não sei qual resultado eu vou ter ou quanto tempo eu vou gastar, ele pode funcionar de uma forma ágil. Então, eu penso até onde eu tenho certeza do meu passo, até onde eu consigo ir, e eu planejo por sprints semanais. Então, eu planejo uma semana, o que eu pretendo testar e desenvolver naquela semana, e conforme essa semana, eu vou tendo uma clareza dos próximos ciclos de desenvolvimento. A híbrida, ela casa um pouco a preditiva com a ágil. Então, eu tenho uma visão até do todo, só que não em todas as etapas. Então, eu uso alguns ciclos. Dentro do meu próprio projeto, eu uso algumas sprints ágil, ou uso algumas metodologias. Lá na empresa, a gente trabalha com metodologia híbrida. Então, eu trabalho com meus clientes com o cronograma, eles possuem um cronograma, que eles têm a visão até o fim, só que a gente não tem exatamente a visão de cada atividade que a gente vai fazer, porque a implantação BIM vai depender muito de como a empresa está madura e como ela vai reagindo aos processos e quanto tempo ela demora para devolver algumas informações. Então, a gente, dentro dessas etapas, né, desses backlogs, desses portões ali, a gente tem as sprints que a gente trabalha ali com objetivos semanais e atividades diárias determinadas para as entregas. E ali, práticas futuras, né? São práticas que ainda estão sendo desenvolvidas, não tem ainda um número, né, muito visível, como, por exemplo, o FEL e a AWP são metodologias novas. O FEL, por exemplo, ele trabalha por gateways, por portões. Então, dando um exemplo, eu faço o projeto, eu tenho a fase de projeto clara, enquanto que eu não tiver uma aprovação formal, eu não vou para a próxima etapa. A mesma coisa eu preciso de um levantamento de viabilidade econômica, é feito um levantamento de viabilidade econômica, até aquilo ser totalmente aprovado e testado, eu não vou para outra fase. E ele separa muito bem as fases, sempre com uma parte de aprovação.
Então, eu tenho a falta de, geralmente, muitas informações no primeiro e depois eu vou afunilando e eu começo a ter menos informação. Porque muitas empresas, elas acabam gastando dinheiro sem realmente ter comprovado viabilidade. Aqui a parte da importância da profissão também. Então, treinamento contínuo e gestão de projeto, né? As campeãs, 83% investe. O processo formal de desenvolver competência, 77% investe. Plano de carreira, né? Ali a gente vê também tem um processo formal de transferência de conhecimento, gestão do conhecimento, 81%. Então, priorizar o desenvolvimento de habilidade, também 81% das empresas. Aqui a gente vê como as empresas campeãs ali, né, em investimentos de talento, elas são empresas com um bom desempenho. Então, elas têm um desempenho muito alto, as campeãs, né, do que as empresas que não investem nesses talentos, são as empresas que têm um pior desenvolvimento. E assim, a gente fazendo um paralelo, a gente percebe também a importância na entrega de valor. Então, que as empresas que conseguem ter projetos concluídos num prazo, ela tem uma alta maturidade em gestão de projetos. Então, aqui o número é muito maior das empresas que têm alta maturidade, que conseguem esses feitos, como entregar no prazo, porcentagem média, né, concluído dentro do orçamento, média percentual de projetos que cumprem metas. Um pouquinho do perfil, né? Então, um gestor de projetos, né? Ele tem um perfil assessor estratégico. Ele planeja, executa, entrega. Ele é inovador, então ele atua como proprietário do negócio, do produto, né? Ele é resolutivo, pensa em resolver o problema. Ele é um comunicador nato, então é sempre claro, conciso. Ele precisa falar com qual seja o público. Ele é um grande pensador, então é preciso adaptar, é preciso ser flexível e emocionalmente inteligente. Então, a pessoa precisa de uma inteligência emocional para lidar com cliente, para lidar com a equipe. Então, é muito difícil você cobrar sem desmotivar. Então, sempre você tem que pensar em dar feedback sem deixar a pessoa não tirar um bom proveito daquilo, seja o seu feedback de um ponto positivo ou negativo. Então, um gerente também versátil, ele tem que ter experiência em todas as abordagens, seja cascata, né, que é um método preditivo, Scrum, Ágil, enxuta ou Design Thinking. O Design Thinking, ele é uma metodologia usada muito para descoberta. Então, eu tenho cerimônias, seja de entrevista, seja ela de forma visual de eu mostrar, né, por isso o nome design. Então, geralmente o pessoal coloca todo mundo, às vezes, na sala, né? Já devem ter visto, às vezes, em alguns filmes, ou algum documentário, o pessoal usa muito post-it e sai colocando todas as ideias que tem no papel. Às vezes o pessoal enche, assim, salas de papel. E ali eles vão associando as ideias que são parecidas, o que faz sentido. Então, é colocar várias cabeças junto para pensar e sem julgamento de ideia. Isso é um pouco design thinking. Ele é muito para concepção, para algo, você buscar algo novo, algo inovador. Ele é muito usado também para concepções novas, né? Como se a gente pensar em um design novo de fachada, as pessoas terem várias ideias e votarem, darem várias sugestões. Então, ele pensa, serve para essa maneira, né? Para essa concepção inicial. A gente falou de projeto e um pouco de processo lá no início. Então, aqui eu trouxe um pouco para diferenciar o que é o projeto e o processo. O processo é uma sequência coordenada de atividades. Eu tenho o objetivo de produzir e um dado resultado, e isso pode ser repetitivo. Eu posso fazer essa atividade todo dia, eu posso fazer essa atividade rotineiramente uma vez por semana, ou anual, no caso de uma manutenção programada, né, que é um processo, se ela é uma manutenção programada, ou o processo pode ser repetitivo, né, e um resultado ali todo dia, várias vezes. Então, um processo é ter uma entrada, então, seja uma informação, um serviço, um material, uma programação, eu tenho meu processo, que é transformado num posto de trabalho, então, cada atividade do processo geralmente tem um responsável, né, uma pessoa responsável pelo processo, e eu tenho uma saída, que seja material, serviço, informação, e isso agrega valor. Então, eu tenho umas principais diferenças. Então, por exemplo, duração. Quando eu falo de projeto, eu tenho uma duração determinada, eu tenho um fim. Já o processo, não.
Ele não tem um fim, ele é rotineiro. As atividades de um projeto, elas são inéditas. Mesmo que você tenha feito, não foi para o mesmo fim. Já o processo são atividades repetitivas, sem você ter exatamente um ponto diferente ou um ponto de vista, uma observação para avaliar naquele ponto. Os recursos, geralmente, projeto, eles são alocados por projetos, né? Então, terminou aquele projeto, eu posso ter um novo projeto. E, geralmente, o processo é por função, né? A pessoa tem aquela sua função que ela faz todo dia. Então, o projeto, ele expande, né? Ele veio a forma estratégica de expandir negócio, ele tem um resultado único, já o processo é um resultado repetitivo, o processo o projeto ele é orientado ao produto, serviços, já o processo, né, uma operação, e tem algumas similaridades, algumas coisas que eles são parecidos, né? Então, são executados por pessoas, são limitados por recursos, mesmo sendo um processo, ele também é planejado, ele é executado e controlado, então aqui algumas visões para a gente não confundir um com o outro, né? Ali, alguns exemplos, implantação de um novo sistema, um projeto, a mudança de um layout, a construção de um prédio, e o que seria um processo? Produção de um carro. Então, a concepção de um modelo novo. Então, vamos dizer que vão lançar um novo Gol, um Gol novo, com um design novo. Ele é um projeto. Depois que ele está na linha de produção, ele é um processo de produção de carro. E atendimento a incidente, avaliação de resultado, né? Isso são processos. Aqui é exemplo de um processo, né, uma imagenzinha. Então, num processo, eu sempre tenho, que eu trouxe um exemplo também de veículos, então eu tenho um veículo aqui para o cliente, aqui cortou um pouquinho o início, mas ele pode ser encaminhado ou não. Então, aqui eu tenho umas atividades que elas acontecem rotineira. Eu tenho, cada baia que é um responsável, então eu tenho responsáveis, e ela tem um início aqui, um fim, só que ela acontece de uma maneira rotineira, né? Ela sempre acontece. Aqui eu trouxe as 5 fases do planejamento do projeto. Então, o projeto, ele tem uma iniciação, aqui a gente mostra, geralmente, aqui eu trago a intensidade versus o tempo, então a iniciação tem um esforço, né, intenso, só com um período curto de tempo. O planejamento, vocês podem ver que ele alcança quase toda a fase do projeto, porque mesmo que eu planejei, né, aqui eu estou no meu ápice, então antes da execução eu tenho todo o meu planejamento. Só que durante a minha execução, esse meu planejamento ele também vai se alterando. Então, algumas partes do projeto ele é replanejado. E eu tenho um controle que ele acontece em todo o ciclo, né, com uma fase maior durante a execução. E o encerramento, que é um período aqui de treinamento e implementação, né, do meu produto final. Aqui eu trouxe uma visão um pouquinho de FEL, então da parte dos processos da obra, né, ou da visão da obra dentro da metodologia FEL. Então, eu tenho uma necessidade, né, exigência legal, por exemplo. Então, no primeiro FEL, que é o primeiro, antes de entrar no primeiro portão, eu analiso oportunidades. E depois, a engenharia conceitual, eu escolho ali alternativas técnicas. Isso aqui faz parte da unidade de negócio. Então, isso aqui fica no nível mais estratégico. Somente depois de eu ter essas respostas e isso aqui aprovado, eu passo para o meu portão 2, que daí eu detalho a solução adotada. Então, aqui a gente começa em FEL 3, engenharia básica. Somente depois de ter a parte da engenharia com a solução já adotada e visível, eu parto para a minha execução. Então, ainda no domínio da engenharia. E depois eu tenho a verificação sobre a execução se deu certo. Após isso, eu tenho minha pré-operação, né? Que aqui eu tenho treinamentos, eu tenho a passagem de bastão para a operação e aceitação. Então, a gente fala muito de passagem de bastão. Então, é muito claro o momento que isso sai dessa unidade e vem para essa unidade. Aqui traz um pouquinho a ideia sobre os portões, né, de decisão. Então, geralmente nos projetos, 75% das ideias não passa do primeiro portão. E 50% das remanescentes dessas 75% não passa do segundo. E somente 1% das ideias são validadas para ir para o portão 3 de execução. Então, todo esse trabalho de validação de ideias e planejamento, ele serve muito para essas tomadas de decisão e para evitar investimentos errados em grandes projetos.
Eu vou falar de algumas ferramentas que vocês podem utilizar, dar um overview de algumas ferramentas e que a gente pode utilizar de uma forma gratuita. Existe o Canvas. O Canvas ele é uma ferramenta empresarial estratégica, né? Ele é desenvolvido para ajudar o empreendedor a elaborar seus modelos de negócio. Então, ele é um modelo baseado no método Business Model Canvas, ou quadro de modelo de negócios. Ele é uma ferramenta de gerenciamento estratégico. Ele é uma ferramenta de planejamento também de gestão de projetos. Então, quando eu tenho um modelo de negócio, né, na concepção, ali no planejamento do meu projeto, eu vou pensar como eu vou fazer. Então, primeiro eu tenho um quadradinho do como. Então, eu vou conseguir parcerias, eu vou determinar quais são minhas atividades e quais são meus recursos. E não começar pelo quê, né? Muita gente começa pelo quê. Então, não adianta eu ter uma concepção do que eu quero se eu não sei como que eu vou fazer, quer dizer, que eu não sei quais são minhas atividades, né? Como eu vou fazer. Eu não sei quem eu tenho de parceiro para me ajudar. Eu não sei quais são meus recursos. Então, primeiro eu começo daqui para ter a concepção do que eu posso entregar, né? E daí monta-se a proposta de valor. A proposta de valor, ela é apressada em quem? Então, eu tenho que pensar para esse meu projeto, qual vai ser o relacionamento com o meu cliente? Que tipo de relação eu vou estabelecer com eles? Como eu vou conquistar clientes? Qual o segmento do meu cliente? Qual vai ser o canal, né, de comunicação? Então, aqui a gente coloca, por exemplo, num projeto, eu vou falar por e-mail, eu vou fazer reuniões semanais. Então, é importante saber sempre para quem. Então, muitas vezes a pessoa pensa só o projeto no final e ela não alinha para quem está sendo feito esse projeto. E eu tenho o quanto, né? O quanto é a estrutura de custo e receitas. Então, eu tenho que pensar quanto me custa isso e quanto, né, de receita esse projeto pode me gerar. Então, essa é uma visão bem simplificada de uma análise uma concepção de projetos, e como você pode separar em um quadro visual o seu projeto para prospectar e ver se ele é um modelo de negócio viável. Para atividades rotineiras, a gente também tem um Kanban. O Kanban é um termo de origem japonesa e significa cartão ou sinalização, simples assim. E este é um conceito relacionado com a utilização de cartão, post-it, entre outros, para indicar um andamento de fluxo de produção, fabricação ou etapas. Por exemplo, eu posso usar para determinar uma tarefa, se ela está para executar, em andamento ou finalizado. Também muita gente utiliza como backlog, né, to-do e done, né? Então, tipo, está para fazer, está fazendo, está feito. É uma ferramenta muito utilizada tanto para gestão e é usada para uma gestão à vista, né? Do processo. Então, aqui eu trago um modelo. Esse aqui é para ver um pouco a parte ali, né? Chama o to-do. Então, a tarefa que não está iniciada, ela está para ser feita. Work in progress, então, ali meu WIP, né? O que está em tarefa em andamento, e o done, que é o que está executado. E esse é o fluxo da evolução das tarefas do cartão. Isso pode funcionar com algumas ferramentas que eu vou mostrar, então pode funcionar com um Trello, pode funcionar de uma forma visual, que eu vou contar alguns exemplos aqui também. E parece muito simples, né? Só que como uma ferramenta tão simples, eu posso usar ela de tantas formas diferentes. Então, aqui, por exemplo, um quadro Kanban com cores. Eu posso organizar a minha informação. Eu trabalhei um tempo também no Grupo Prever, participei de um projeto de implantação de Kanban de estoque. Lá a gente utilizou o Kanban para mostrar visualmente uma maneira rápida de resolver o controle de estoque. Então, eu tinha alguns produtos, quando o meu estoque estava cheio, eu enchia daqui para cá. E aqui, quando estava verde, eu ainda não precisava pedir, porque meu estoque estava alto. Quando ele atingia o amarelo, era a hora de pedir. Então, aqui já era o momento de eu fazer a solicitação do meu pedido, porque meu estoque estava abaixando. Quando eu chegava no vermelho, era o momento que eu pegava e acionava ali uma bandeira que meu produto já era para ter chegado, ou então eu teria que priorizar quem utilizaria esse material. Por exemplo, alguém fosse lá buscar post-it, tá, mas você aguenta esperar até mais 2 dias que vai chegar mais? Você pode, em vez de pegar esses 10 pacotes, levar 2,
para a gente não acabar o estoque, e ficava de uma forma muito visual, ainda sem sistema, somente com a organização de pintura e determinação de quantas quantidades tinha em cada raia. Também já usei isso aqui, essa maneira visual em obras também, lembrando aqui um pouco do Kanban, para mostrar, por exemplo, o que estava em dia, o que estava, né, praticamente feito, o que estava ali em verde, liberado para outra fase, outra etapa, em amarelo, né, que estava ali em revisão, em execução, e vermelho que estava atrasado. Então, eu precisava de um acompanhamento melhor naquele apartamento, no caso. Aqui é um modelo que muitos de vocês devem conhecer. Eu trouxe aqui uma visão geral, né, para não trazer nenhum dado sensível, do Trello. O Trello eu posso trabalhar de muitas formas. Eu uso muito o Trello no PMI para gestão de contratos. Um exemplo de como eu trabalho no PMI, eu tenho um backlog aqui, uns contratos para entrar. Eu tenho uma análise inicial do contrato, que aqui tem uns rascunhos, e comentários, votos, e um checklist de cada um que tem que passar por aprovação, para me dizer se pelo menos esse escopo inicial tá legal, se pode isso com um texto formal. E depois, sim, ele chega com um texto formal aqui, todo mundo olha se está bem redigido, se está escrito, se aquele arquivo é ok, se é esse mesmo. Depois, a gente coloca ele em fluxo de assinatura, daí, né, pelas ferramentas de assinatura, DocSign, por exemplo. E aqui eu vou dando o ok se ele está assinado, se ele está concluído e coloco data de vencimento para o próximo ano. Então, eu uso como um fluxo de trabalho. Eu também posso usar pensando na linha de, né, feito, a fazer como, em etapas, né, o que eu tenho para fazer, que está no meu backlog, o que eu estou fazendo e o que está feito. Então, sempre o que eu estou fazendo é ideal que não sejam muitas atividades, né, senão essa linha demora, esse fluxo de passagem de informação. E eu também posso separar por visão mensal, por visão semanal. Por exemplo, eu uso alguns Kanbans também para trabalhar no estilo de Scrum. Então, eu tenho aqui a minha semana, e aqui eu tenho as atividades da minha semana. Aqui eu tenho outra semana, aqui eu tenho as atividades da semana com os responsáveis por cada atividade. Outra coisa importante é que sempre pensem que cada atividade tem um dono. Vocês já devem ter ouvido falar que cachorro com 2 donos morre de fome, né? E nos projetos não é diferente. Então, sempre tem que ter um dono, um responsável, uma pessoa por qual eu vou cobrar. Se tem 2, um pode jogar para o outro. Eu não tenho quem cobrar efetivamente. Outra coisa importante, eu não trouxe aqui, trouxe uma ferramenta que é acessível, né? Que todo mundo tem, para falar um pouquinho de centralização da informação. Então, lá na empresa eu faço isso na Construction Cloud, né, que é o antigo BIM 360, né, que é o Docs, que é uma ferramenta lá da Autodesk. Mas aqui a gente tem, por exemplo, uma solução que é o Office 365 também. Então, vocês podem trabalhar conectados na nuvem, com os arquivos em nuvem. Isso é muito importante para as informações estarem atualizadas. Então, já pensou o problema que dá eu estar trabalhando numa versão e meu colega está trabalhando em outra? Então, o meu projetista, por exemplo, aqui de elétrica, ele está trabalhando numa versão atrasada do meu projeto, e a minha versão é outra, é nova. Eu mandei por e-mail, eu esqueci e eu já estou com uma versão nova. Ou eu tenho um cronograma, esse cronograma, ele está lá ele está pronto, só que ninguém tem visão, eu só fico cobrando atividade, ninguém tem visão do que está acontecendo. Ou então minhas ferramentas não conversam, né? Eu não tenho aqui um e-mail que eu tenho mesmo um drive que comunica. Então, sempre quando vocês pensarem em solução, pensem em centralizar a informação, em ter a informação na nuvem, em ter rastreabilidade, em ter as versões controladas e trabalhar com controle de versão e versionamento, porque isso é muito importante no controle da documentação. E isso tanto para gestão de projetos, quanto para qualquer tipo de controle de documento que vocês vão fazer na vida de vocês, isso é muito importante. Aqui alguns programas que eu uso diariamente, aqui ainda faltou o Monday e o Miro. O Miro é para fluxograma, mapas mentais, eu uso bastante. Eu uso muito o MS Project, então eu costumo usar ele porque ele me dá os cálculos mais precisos
Só que eu alimento no Monday porque algumas pessoas possuem link para acompanhar em tempo real o projeto, abrir pelo celular. Então, ele facilita um pouco do que a pessoa ter que saber mexer no project, né? A AWS Chart Pro, eu faço muito EAP. O Visage para mapear processos, né? Excel, o Trello. O Planner, que ele é uma solução, né, da Microsoft 365, que é nativo do Teams. Então, a gente também usa bastante. Quando eu faço gerenciamento dos meus projetos, eu tenho um grupo para cada projeto. Então, eu centralizo a comunicação, os arquivos, as atividades e gero um link tanto do meu cronograma, né, em MS Project, que está lá na nuvem, na central do site do projeto, quanto um cronograma do Monday, que daí o pessoal consegue interar, porque eles trabalham de uma forma mais interativa, tem uma linguagem ali um pouquinho mais fácil. Então, é fácil, tá tudo hoje em dia, usar a tecnologia a favor, né? E usar tudo isso de uma forma integrada. Eu cheguei a comentar um pouquinho sobre PMO, né? Mas eu não falei ali em detalhes, então... O PMO, né, o Escritório de Gestão de Projetos, ele é uma estrutura organizacional, ele padroniza os processos de governança relacionada a projetos ou processos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologia, ferramentas e técnicas. Deixei aqui também um caderno, uma dica de leitura, depois eu disponibilizo a apresentação para vocês, da USP, que traz um pouquinho sobre a concepção do que é o PMO. O PMO, ele fica no centro, né? Então, ele ali tem habilidade estratégica para a gestão do negócio. Então, a parte da aplicação das metodologias, padronização, política, processos, treinamento, suporte e tracking, né? Controle das atividades e tocando ali o boom para as atividades acontecerem, e tudo alinhado que está sendo executado aquilo que foi contratado, que está no escopo, que está no seu contrato. Então, feito também esse suporte e esse controle, né, de toda a metodologia. Então, vamos dizer, uma pessoa tem uma mudança, projetos não mudam, vi o meu escopo, né, eu escrevi na pedra, fiz o projeto, está no contrato, não posso mais mudar. Não, gente, é comum, tá? E o que a gente faz? A gente documenta, não existe problema, a gente faz um termo de mudança de escopo, eu deixo muito claro que saiu o que entrou do meu escopo, quem são as pessoas que são responsáveis pela nossa nova parte, se é necessário um aditivo financeiro e se é combinado entre ambas as partes. Então, mesmo que o seu negócio seja pequeno, mesmo que vocês trabalhem em algo só para vocês, pensem sempre em ter tudo muito planejado, tudo muito organizado, porque vai ajudar muito. Aqui um pouquinho sobre, né, alguns dados também de PIB, ali do Sunil, né, que é o CEO do PMI. PMI, como eu falei, né, o Project Man Institute, ele é um instituto de gestão de projetos conhecido no mundo todo. Então, a gente tem 53 anos. Então, é uma organização que nasceu nos Estados Unidos e ela está presente em todos os países. E no Brasil, a gente se organiza por estado. Então, o capítulo do Paraná, ele responde diretamente ao PMI Global, que tem sede nos Estados Unidos. E é uma organização voltada para a gestão de projetos e para os profissionais dessa área. Aqui o Sunil trouxe aqui, né? A gente tem umas pesquisas, tanto da Brightline quanto da Pulse. Então, são referências, né, em pesquisas mundiais. Então, alguns dados é que perde-se 9,9% de dólar devido ao baixo desempenho de projetos. Extrapolando o total de investimento, cerca de 1 milhão é desperdiçado a cada 20 segundos por mal gestão de projetos. Então, 2 trilhões de dólares por ano. E existe uma previsão, né, de contribuição ali para o PIB de setores orientados para projeto, que chegue ali a 20 trilhões, né, em dólares em 20 anos. Então, aqui, trazendo um pouquinho o que é PMI, né, que eu vim falando no início. O PMI, ele é líder, né, mundial, em instituição sem fins lucrativos de profissionais em gerenciamento de projetos. Ele é o responsável ali pelo guia PMBOK, pelos sites, por todos esses materiais, pelas certificações e garante a qualidade ali de seus profissionais. Então, a gente tem 15 capítulos no Brasil, mais de 13 mil associados, e o PMI no mundo são mais de 565 mil associados. Então, é muita gente.
que são mais de 1 milhão de PMPs, né, que é a principal certificação do PMI. Um pouco da organização aqui regional. Aqui é os capítulos, né, presentes no mundo. Aqui é um pouquinho do chapter do PMI Paraná, né, onde a gente está presente, no em Maringá, Londrina, Campo Mourão, no norte também, Foz, Cascavel, Toledo. A gente é baseado 100% em trabalho voluntário, então até quem quiser fazer um trabalho voluntário, é um voluntariado profissional, né, você tem atividades, tem demandas para você entregar. Você trabalha, mas você aprende com grandes profissionais do mercado. Eu tive a oportunidade de trabalhar de projetos com pessoas fora do país. A gente tem projeto rodando com a Alemanha, projeto rodando com a Colômbia, a gente vai ter um para rodar também. A gente rodou um com a Argentina e Uruguai ano passado, então sempre tem essa interatividade com grandes profissionais, né, da área, e que muita gente devolve para a comunidade, né? Hoje, muito pessoal que é da presidência, vice-presidência, dos capítulos, ou até mundialmente, o pessoal volta faz parte dessa comunidade, então, sempre tem networks, né, os eventos, então as palestras são sempre voluntários, também, então, igual a gente traz pessoa, o gestor de projetos da ONU, o gestor de projetos da Volvo, o gestor de projetos da Volkswagen, e foram todos palestrar, por exemplo, para a gente no nosso congresso internacional, e todos eles são associados e voluntários do PMI. Então, fazem parte dessa comunidade, né? Nossa missão é empoderar indivíduos e transformar ideias em realidade, através da gestão de projetos, programas e portfólios aqui no estado do Paraná. A gente tem alguns objetivos, né, como promover fórum, troca de ideias, identificar e promover o fundamento de gestão de projetos, encorajar o desenvolvimento de pesquisa nas universidades, né, na indústria, para gerenciamento de projetos, fomentar mesmo a profissão, né, porque quanto mais pessoas conhecem, as instituições trabalhem com gestão de projetos, todos ganham e valorizam ainda mais a profissão. Aqui alguns dados como a gente atua, né, em mais de 10 cidades do Paraná. Está desatualizado. Aqui a gente traz um pouquinho sobre a importância, né, do PMI e como a gente tem diferentes níveis e perfis de profissional aqui dentro. Então, eu tenho, por exemplo, o Carlos, que ele é consultor, é um perfil, né, fake aqui, essas pessoas, a gente criou um nome e um perfil, mas com base na pesquisa que a gente realizou no mundo inteiro para ver qual é o perfil dos nossos associados. Então, a gente tem pessoas que já é professor, já é consultor, então ele está para aperfeiçoar, atualizar, às vezes, seu conhecimento, para devolver um pouco ali para a comunidade, né, para participar da exposição, para conseguir algum objetivo ali como um associado em foco, às vezes se destacar, né, virar um pouco a carreira, mais para essa parte de consultoria, palestrante, ou participar do programa de mentoria. A gente tem diretores, né, então, através de conteúdos do PMI Global e projeto de voluntariado aqui, a pessoa consegue um apoio e um crescimento profissional, né, atuando e tendo networks com grandes profissionais da área. Temos também a carreira também voltada para o gerente de projeto, que buscam certificações, que buscam descontos e networks, né, participar de grupo de estudo, tá ligado na comunidade, tá aprendendo e tá por dentro de todas as novidades que surgem no mercado. E a gente tem o perfil, por exemplo, da Gisele, que ela é estudante e estagiária. Então, ela tem um amplo caminho ali na faculdade, está buscando algo para focar, algo para agregar no seu conhecimento profissional, né? E ela está buscando uma visibilidade, né? Conhecer algumas pessoas, talvez algumas pessoas trabalhem em grandes empresas, fazer network, fazer contatos e aprender uma nova profissão. Então, para essa pessoa, por exemplo, é muito interessante eventos como Universidia, palestras que a gente dá em universidades e o programa de voluntariado profissional. Que são alguns benefícios que os membros têm, né? Como acesso ao guia, descontos, acesso a toda a gama, né, de pesquisas, todos os livros também, né, do PMI, do site do PMI, como o PMBOK e outros. Aqui são algumas das certificações, sendo a KPM inicial, né, 23 horas de treinamento,
e já as outras voltadas mais para o mercado profissional, e aqui também algumas voltadas para mercados específicos, como risco, análises, gerenciamento de programas e portfólios. Aqui trazer um pouco para vocês os valores e para vocês saberem que o estudante tem um valor bem mais acessível, né? O profissional é $150 ao ano e o estudante é $52 ao ano. Eu também trouxe algumas dicas de conteúdo, eu vou comentar alguns exemplos, algumas experiências ainda com vocês agora no final, sem o slide aqui, só conversando, olhando para vocês. É ruim falar às vezes sozinha, só para a tela. E algumas dicas de conteúdo, então, o próprio PMI, acessem os sites, né? O site, o site do PMI Paraná. Eu indico muito o canal do Mário Trentin, ele tem muita coisa legal no canal dele, de graça. O site do Ricardo Vargas, então, Ricardo Vargas, ele já foi gerente do PMO da ONU, né? Ele é referência em gestão de projetos, e ele tem os 5 minutos PM Podcast. Então, ele tem podcast, ele tem canal, ele tem site, dá para buscar muita informação. E a gente sempre fala que coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI. Na verdade, quando você busca conhecimento, né, e se envolve numa comunidade. Aqui eu também trouxe uma frase, que planejamento é um instrumento para racionalizar o agora sobre o trabalho e ações que serão necessárias hoje. Para merecermos um futuro, o produto final do planejamento não é a informação, é sempre o trabalho. Ali está meu contato e meu LinkedIn, para quem quiser, eu também vou mandar essa informação, quem quiser conhecer mais ou conversar comigo. E de apresentação aqui era isso. Eu tentei não me delongar muito, mesmo assim eu sei que é um pouquinho longo. Mas agora, vou bater um papo com vocês aqui, olhando para vocês. Pessoal, eu dei um overview. Sei que talvez não dá numa apresentação para a gente se aprofundar tanto. Existem diversas metodologias que a gente pode utilizar e uma gama infinita de opções e oportunidades dentro da carreira de gestão de projetos. O exemplo que eu trouxe, por exemplo, que a gente utilizou, eu utilizei gestão de projetos para o TCC. Eu tratei o meu TCC como projeto. Então, eu coloquei tudo que eu precisava, eram todos os meus objetivos, quais eram todos o que eu tinha que atingir, qual era o meu prazo, quais eram os meus portões de entrega, né? Então, quais eram os meus marcos de entrega, o que eu tinha que entregar em cada fase. E assim eu comecei a gerenciar o que eu tinha que fazer em cada etapa, em cada período de tempo. Então, quando você coloca no papel, você consegue entregar, tem entregas mais claras, né, mais objetivas, e também com maior qualidade. Então, até posso compartilhar, mostrar o cronograma e enviar para vocês, mas para vocês terem uma ideia. Que o TCC, se você pensar, também ele não deixa de ser um projeto, né? Ele tem um objetivo único, ele tem um tempo de entrega, ele vai ter pessoas responsáveis e com um objetivo específico, né, numa duração de tempo. Eu tinha entendido também que era até às 8, por isso que eu planejei uma apresentação de 1 hora, mas eu estou aberta para ouvir vocês, queria saber um pouquinho se ficou alguma dúvida, se alguém tem algum comentário, se tem alguma metodologia que vocês queriam conhecer um pouco mais, ou alguma experiência sobre o que eu utilizei. Eu já trabalhei também com gestão de obras, gestão de serviços, agora gestão de projetos em BIM, também já trabalhei em PMO, né, em governança corporativa, que trabalhava diretamente com projetos e processos de toda a organização. Então, o que vocês tiverem de dúvida ou de comentários, eu estou à disposição. Agradecemos pelos conhecimentos, Eva. Nós temos alunos aqui dos cursos de gestão financeira, processos gerenciais, design de interiores, arquitetura, engenharia civil e urbanismo. Eu disse os cursos, galera. O pessoal foi postando aqui no chat para mim. Nós temos uma pergunta de um participante
Então, nós podemos abrir agora um momento para as perguntas e respostas, Eva? Sim, sim, claro. A pergunta do colega aqui, do Wallace, foi a seguinte: o perfil do gerente de projetos pode ser construído, né, adquirido, ou é uma característica ou habilidade que a pessoa já nasce com ela? Ela pode e deve ser construída, né, e sempre atualizada. Então, a primeira coisa que eu diria, né, é realmente estudar, se envolver. O voluntariado, ele ajuda muito a participar, a conseguir também se envolver com outras pessoas. Eu estou falando do PMI, mas existe voluntariados, por exemplo, tem o Engenheiros Sem Fronteiras, Maringá, temos o Rotary. Então, temos várias opções que a gente pode começar a se inserir no mercado para essa profissão. É uma carreira que ela abre muito campo. Então, eu já trabalhei, por exemplo, como gestora de projetos na parte de prever que tinha clínica, tinha funerária, tinha obras. Eu também fazia gestão dos projetos de implantação em departamentos financeiros, marketing. Então, quando você vai aprendendo sobre a profissão, abre um leque, né? Então, eu diria que é muito importante. Mas as habilidades, elas podem, sim, ser construídas, porque, pensando no triângulo de talentos, a gente tem as habilidades técnicas, né? Que a gente conquista com estudo, esforço. E as soft skills, que a gente fala que são as habilidades comportamentais, a gente também desenvolve. Então, a gente tem, né, tanto no próprio material do PMI, como treinamentos, até os nossos congressos, a gente chama de congresso de projetos, gestão e liderança, porque a gente treina a capacidade, né, e as ferramentas para a liderança. Então, isso é construído com ferramentas mesmo para você conseguir pensar como você lidar com a equipe, como você liderar, como você dar um feedback correto, como você falar melhor em público, né? Tem pessoas que falam, mas comunicação não é meu forte, o gerente de projeto vai estar se comunicando. Então, existe, né, curso de oratória, tudo para essa parte. Então, é algo que você, com certeza, vai desenvolvendo durante, né, sua carreira. É muito uma boa pergunta que a gente fala, né, sobre o talento, mas ele não é um talento nato, ele é um talento totalmente construído. Muito bem. Essa foi a pergunta, então, do Wallace. O Wallace é do curso de engenharia. Deixa eu só conferir aqui. Engenharia de manutenção. Ah, que legal. Legal, ele é de Recife. Eu sou de Maringá. Eu sou daqui de Maringá. A empresa que eu trabalho aqui também é de Maringá, mas temos pessoas que trabalham em várias cidades. A gente tem na equipe tem um pessoal home office, na minha equipe eu tenho uma pessoa que é do Rio Grande do Sul, outra que é de Santa Catarina, um terceiro que também é de Santa Catarina e um terceiro que a gente está até prospectando ali, ele é de Fortaleza. Então é bem legal, a gente trabalha também bastante home office. A gestão de projetos tem muito disso. Muitas das vagas, né, eu recebo todo dia vagas, muitas das vagas são home office e não tem muito essa abrangência, né, de cidade, de estado, então você trabalha bastante sem fronteiras, ainda mais depois da pandemia, mas mesmo antes disso, ela é uma profissão que vai muito de comunicação, né, então a gente consegue sempre estar trabalhando com equipes em diferentes lugares. O voluntariado, a gente tem programa de voluntariado aberto no PMI Paraná, por exemplo, se gostou, né, se você tem interesse, Stephanie, aqui no PMI Paraná, eu posso fazer contato, eu deixo o meu telefone, pode falar comigo, eu passo para o pessoal. A gente está estruturando aqui um branch, alguma coisa a ver para criar aqui na região, porque depois da pandemia o pessoal acabou que durante 2 anos sem ter evento, o pessoal anima muito em fazer evento, né? E agora está voltando evento, então os próprios voluntários organizam. Então eles organizam Happy Case, que a gente faz palestras em algum barzinho, alguma lanchonete para trazer um clima descontraído, algumas palestras em outras áreas também. E além disso, né, além do PMI, a gente também tem Engenheiros Sem Fronteiras e outros voluntariados no Paraná que eu já fiz também. Mas eu entro em contato, sim, eu vou deixar meu telefone aqui também no chat. Daí pode mandar uma mensagem para mim e eu passo o contato certinho do pessoal que cuida do programa de voluntariado também. Então é um bom caminho para aprender e fazer contato. Eu estou no PMI há
6 anos. Eu entrei como uma voluntária meio trainee, eu ainda nem sabia assim, será que eu me associo? Eu vou ajudar nesse evento hoje. Fui lá ajudar, gostei do pessoal, comecei a participar, daí eu me associei, eu comecei a ajudar como voluntária no congresso, depois eu virei voluntária da área financeira, daí eu fui para coordenadora financeira, depois gerente financeira, diretora, e agora eu estou como vice-presidente. Então, você vai ganhando oportunidades também de gerenciar a equipe, de trabalhar com gestão na equipe, né? Eu conheço pessoas que nunca tinham trabalhado diretamente com gestão de projetos e hoje são gerente de projetos, porque começou a se interessar, começou a estudar e a aplicar, né, dentro da rotina do próprio voluntariado. Então, quando o mercado de trabalho, às vezes, ele não te dá muitas opções, é uma opção que você pode buscar e encaixar, às vezes, na sua rotina, né? Realizar os trabalhos de rotina à noite, às vezes no sábado. Então, é um bom caminho para começar. E, como eu diria, tem relação com a gestão de projetos, né? Tem relação com todas as áreas. Eu tenho colegas que são consultores, né, de gestão de projetos em área financeira. Conheço que tem gestão de projetos na área de construção civil, de TI, também de indústrias. Então, é muito amplo, né? Porque todos trabalham com projetos. E você consegue trabalhar e organizar a forma de trabalho, e às vezes até ser um gerente funcional daquela área, só que são habilidades muito importantes para você conseguir estar garantindo as entregas, né? Estar organizando o trabalho, e até de forma profissional. Eu digo que quem tem essa organização até para abrir o seu próprio escritório, para trabalhar de uma maneira profissional com os clientes, é uma área que é muito importante vocês conhecerem. Participantes, mais perguntas, comentários? Muito bem. Maravilha, vamos encaminhando então para o final deste mini curso. Gostaria de agradecer mais uma vez a fala da palestrante Eva Flinkler. Mais algum comentário, Eva? Não, no momento não, eu me coloco ali à disposição, né, para o que vocês precisarem. Igual eu falei, a gente falou um pouquinho de cada uma das metodologias, né, mas a gente tem materiais ou a gente pode vir a conversar de workshop, alguma coisa voltada para uma metodologia específica, para daí sim atuar na prática, fazer algumas dinâmicas. Então, hoje foi um pouco mais para conversar. Essa é boa, sobre conflitos dentro da equipe. Sempre acontece, é comum, então a gente tem alguns conflitos. Hoje, essa semana mesmo, eu tenho uma reunião amanhã de feedback para tentar resolver alguns conflitos. Então, o que acontece? A gente tenta sempre pensar o que está originando o conflito. Eu tive um caso, por exemplo, de um problema que eu fui perguntando, vendo o que estava acontecendo. Então, a pessoa não entregava algumas atividades e eu tinha que descobrir o porquê que ela não estava entregando, e isso estava impactando no trabalho da próxima pessoa que pegava o trabalho para continuar. E essa pessoa sempre falava, eu estou fazendo, só que não saiu o resultado. Então, eu comecei a pedir para ver o que ela estava fazendo, abrindo, e com uma linguagem aberta, começar a perguntar o que estava acontecendo. Então, o que está acontecendo? Gostaria de conversar, fazer um feedback, me dá 3 pontos que você acha que tem que melhorar para você conseguir desenvolver no seu trabalho. Hoje, o que impacta você entregar essa atividade? E a gente foi descobrindo que era uma falta de... Era um auto-perfeccionismo, que é um pouco do perfil pessoal da pessoa, com um pouco de falta de segurança. Então, quando ela achava que a atividade dela não estava 100% perfeita, ela não tinha segurança de passar para o próximo. E gerava, às vezes, um conflito na equipe, ou parecia que a pessoa não estava fazendo. Então, primeiro, a gente sempre tenta, um bom passo é sempre conversar e tentar descobrir a causa raiz, né? Da onde origina-se o problema, ou o que está gerando essa situação, e daí você conversar. E daí a gente começou a alinhar entregas parciais. Então, faz até um pouquinho da etapa, apresenta para ver como é que está, se precisa de apoio, a gente começa a ajudar, não deixa chegar até o final. E a gente viu que já estava muito bom o que estava feito até ali. Então, era um pouquinho de perfeccionismo. Então, é muito do acompanhamento e também entender o que é o conflito, né? Mas, da maioria das vezes, nunca foi diferente, sempre resolvendo com um diálogo, né? Conversa, entendendo que existe diferente perfil de pessoas
e essas pessoas, elas trabalham de maneira diferente, elas se relacionam de maneira diferente, então tem que ter um pouco de jogo de cintura para entender e também para direcionar, né, para dar o feedback e orientar ali a pessoa. Não sei se respondi a pergunta, se era em relação a isso mesmo. Beleza. Muito bem. Pessoal, mais algum comentário, perguntas? Rodrigo chegou agora. Tudo bem, Rodrigo? Acho que tinha caído, né? Muito bem. Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, vamos finalizar o evento. Bom, agradecemos a Eva Correia Flinker pelos ótimos ensinamentos que nos trouxe hoje. E participantes, fiquem atentos com a programação completa dos ciclos de estudos. Amanhã teremos a segunda noite de minicursos. Na quinta-feira, teremos uma mesa redonda com o tema Importância da Publicação Científica, que será transmitida pelo YouTube. E sexta-feira, teremos 2 palestras incríveis no encerramento do evento. Para conferir essa programação, eu vou deixar para vocês o link no chat para vocês acessarem. Muito obrigada a todos, um abraço. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem à vontade para me procurar. Quando eu conheci também numa palestra e eu estava sem saber muito bem qual área eu ia seguir pós a faculdade, porque eu vinha me decepcionando com a execução um pouco de obra num canteiro e eu fui buscando opções. E eu achei uma boa opção para mim. Então, foi com pessoas que me apoiaram, compartilharam experiência e me apresentaram alguns caminhos e alguns conhecimentos. E hoje, o que precisarem também, podem contar comigo, eu fico à disposição. Ok, pessoal, encerrado então o minicurso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Clécio, pode falar? Estou aqui. Clécio, clicou em levantar a mão? Tudo bem, Clécio, sem problemas.